Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente comigo. E sempre no início eu gosto de agradecer a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por esse momento maravilhoso em nossas vidas. Na minha, poder levar conhecimento até vocês. Graças a Deus nós estamos atingindo esse nosso objetivo. E você, meu amigo e minha amiga, sempre aí conosco, atrás da telinha, sempre nos protegendo, pedindo as bênçãos de Deus para estarmos sempre aqui. E o tema de hoje, de tanto vocês pedirem, né? Nós estamos aqui com a presença ilustre e brilhante da doutora Helena Brígido. Ela que é médica infectologista formada pela Universidade Federal do Pará. Especialista em epidemiologia e saúde pública. Mestre em medicina tropical e também mãe do Bruno e do Rodrigo. Trabalha com AIDS há 29 anos. Doutora Helena Brígido, boa noite, querida. Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Graças a Deus. É um prazer estar aqui. Obrigado, querida. O que é que nós vamos ter para hoje? Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para quem tem HIV, para quem não tem HIV. Famílias de pessoas que têm HIV, o que fazer na gravidez, como se prevenir, como fazer o tratamento, o que é chamado indetectável. Então, são vários assuntos bem interessantes. Meu amigo e minha amiga, eu gosto de quando está iniciando o programa, pedir para vocês, dá tempo de avisar todo mundo. Vizinho da direita, vizinho da esquerda, postar naquele grupo lá no WhatsApp, dá tempo de você gritar. Hoje o tema é gritante, então gritem, por favor, dá um grito lá na rua, avisa para o porteiro, avisa para todo mundo que nós estamos com um tema seríssimo hoje no programa Direito e Cidadania. O tema é HIV, é AIDS, olha aqui. Fui presenteado aqui pela doutora Helena com um símbolo, não é isso, doutora? É o símbolo de luta contra a AIDS, é um laço vermelho. Um laço vermelho. Meu amigo e minha amiga, o programa Direito e Cidadania está no ar. Nós voltamos já já, logo mais após um brevíssimo intervalo. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. E nós estamos hoje na presença brilhante da doutora Helena Brígido. O tema de hoje,
AIDS, HIV. Doutora Helena Brígido, mais uma vez, boa noite, querida. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, obrigada obrigado. pelo convite. Opa, obrigado também, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado por essa presença brilhante. Que função social importante na sua vida, doutora Helena. 29 anos já trabalhando com AIDS, com HIV? Gosto muito. Sempre, desde o início na faculdade, nos últimos anos de faculdade, começaram a aparecer os primeiros casos no Brasil. Eu me interessei pelo tema, fiz meu trabalho de conclusão de curso em AIDS e fiz a minha residência. Foi bem interessante e não quero deixar de trabalhar nunca com AIDS. Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes e com a equipe multidisciplinar. Muito bem, parabéns. Ou seja, desde lá, ainda bem novinha, bem adolescente. Ainda novinha. Ainda novinha? Sim. Claro. Interessante que a senhora, desde muito cedo, quis abraçar essa causa, né? Que é isso que eu acho importante a gente passar. Aqui o programa Direito e Cidadania, ele tem muito esse objetivo de levar conhecimento, levar esse amor pela profissão. E eu tenho, graças a Deus, tido a felicidade, nós temos tido a felicidade aqui de termos profissionais com esse amor, com esse carinho. E que impressionante, me chamou muita atenção, seu currículo é um currículo belíssimo, mas me chamou muita atenção essa dedicação pelas doenças. Como eu trabalho com epidemiologia, começaram os primeiros casos de AIDS a surgir no mundo, e aí eu comecei a me interessar de onde vem, como é que foi, como foram os primeiros casos. E aí, assim, onde eu trabalhava, que era em Londrina, no Paraná, nós tivemos alguns casos iniciais no Brasil e de fato foi algo que me chamou a atenção para estudar bem a doença e, enfim, não quero parar. Realmente é fascinante porque a cada atendimento que a gente faz, nós temos uma história, a cada paciente a gente tem uma história por trás, a história de vida dele, da família, dos amigos, o preconceito, é muito complicado. Ainda não conte que eu quero justamente chegar lá. Antes de nós falarmos desse atendimento diário que a senhora vem fazendo ao longo desses anos e principalmente nos dias atuais, eu gostaria que você contasse para nós, primeiro, o que é o HIV, o que é a AIDS, começar da história dela. O primeiro, que doença é essa, que vírus é esse, que tanto nos assusta, nos assustou muito mais antigamente, mas agora, pelos dados que a senhora vai trazer aqui para nós, é mais assustador ainda. Fala um pouco dessa história, como é que ele é transmitido, esse vírus? Conta um pouquinho da origem desse vírus, doutor. O HIV surgiu, os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos, com vários casos em homossexuais masculinos que tiveram um quadro respiratório, uma infecção respiratória grave e morriam rapidamente em poucos dias. Então, vários homossexuais apareceram no serviço dos Estados Unidos, serviço de saúde, com uma doença pulmonar grave. E era chamada pneumonia por pneumocistis carinii, que hoje a gente sabe que é pneumonia por pneumocistis girovese. Pneumocistis carinii é o nome do bichinho que causa pneumonia. Perfeito. Que hoje houve a mudança do nome, é pneumocistis girovese. Então, muitos pacientes morriam e as pessoas começaram a se perguntar, mas como? E chamaram erroneamente de peste gay. Erroneamente. A gente sabe que hoje todas as pessoas têm a vulnerabilidade de adquirir o HIV, né? Então, ao mesmo tempo, várias pessoas começaram a ter um sarcoma, chamado sarcoma de Kaposi, que são lesões de pele, que acontecia mais no Mediterrâneo, pessoas idosas, e estavam acontecendo nos homossexuais masculinos. Só que ao mesmo tempo que aconteceram nos homossexuais masculinos, começaram a acontecer nos heterossexuais, homens e mulheres que têm relação sexual com o sexo oposto, e começaram a aparecer em usuários de drogas e também em crianças. Então já não era focada nos homossexuais masculinos. E aí começaram a perceber que todas as pessoas poderiam adquirir, inclusive crianças nascidas de mães que tinham o vírus. Mas até então não se sabia o que era que estava acontecendo. E alguns pesquisadores fizeram a investigação nessas pessoas e descobriram que elas tinham em comum um vírus. E foi denominado pelo CDC, que dá o nome de novos micro-organismos, com o nome de HIV. E verificaram que esse HIV causava uma imunodeficiência. A pessoa fica com a defesa muito baixa e com isso ela fica suscetível, ela tem facilidade a ter as infecções chamadas oportunistas, que se aproveitam do organismo que está debilitado para causar doença. E aí deram o nome de AIDS, que também é um nome errado, mas que acabou ficando pelo costume, porque AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
E a gente sabe que ela não é só adquirida, ela é congênita também. Meu Deus. Então, é adquirida através da mãe, né? A mãe passa pela gravidez. Então, como ela é adquirida, ela é congênita, então o nome não seria AIDS. E também, na verdade, ela não é uma síndrome, ela é uma doença. E aí ficou com esse nome, e de tanto que se falou, seria complicado trocar o nome, né? Mas, enfim, é hoje uma doença, vamos tratar então aqui como uma doença grave, né? Muito séria. Uma doença muito séria. Como é que está esse histórico, desde o seu descobrimento até hoje? Porque hoje nós vamos tratar, provavelmente já no segundo bloco logo, de como está hoje esse atendimento que nós tivemos uma pequena conversa antes de iniciarmos aqui o programa, de como está o seu atendimento hoje. Mas antes de nós entrarmos no atendimento hoje, fale um pouquinho dessa história, dessa evolução, involução desses altos e baixos dessa doença hoje no Brasil. Porque se nós formos tratar a nível de mundo, também tem muitas informações, tem muitos dados. A nível de Brasil, isso. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande inicialmente, porque nós tratávamos das infecções oportunistas. Nós não tínhamos os chamados antirretrovirais, que as pessoas chamam de coquetel, né? Mas os antirretrovirais, os medicamentos contra as enzimas do vírus. E aí nós tratávamos, a pessoa tinha pneumonia, a gente tratava a pneumonia. A pessoa tinha diarreia, tratava a diarreia. Hidratava, internava ou não. Tinha tuberculose, tratava a tuberculose. Mas nós não tínhamos uma medicação para inibir a multiplicação do vírus. E com isso o que acontecia? O vírus continuava se multiplicando e essa pessoa cada vez mais tendo infecções oportunistas e morria. Então no início, muitas mortes, a preocupação muito grande da família, às vezes a família descobria só depois que o paciente morria, e aí surgiu o AZT, o primeiro antirretroviral. Eu achei interessante, creio que nossos amigos estão nos assistindo também. Então, o sintoma, ou os sintomas desse vírus, dessa doença, eles se assemelham muito a você muito bem colocou como uma imunodeficiência. Parecido com uma gripe forte, alguma coisa assim, Assim, a pessoa fica com a defesa baixa. Isso. Com facilidade, por exemplo, nós todos temos facilidade de ter contato com tuberculose, pela epidemiologia da doença, pela quantidade que tem na região norte, temos muito no Pará, temos muito em Belém. Mas a maioria não desenvolve a tuberculose. Tem a infecção e não tem a doença. Por quê? Porque a maioria de nós tem a defesa boa. Então, os pacientes que não têm a defesa boa, quando eles têm contato com a tuberculose, com a bactéria que causa a tuberculose, ou seja, qual for o vírus, outras bactérias ou fungos, eles têm facilidade de adquirir muito mais do que quem tem a defesa boa. E nós tratávamos apenas das doenças, Perfeito. Sem tratar do vírus, sem fazer medicação para o vírus. E aí apareceu o AZT, né? Só o AZT sozinho. Hoje a gente sabe que o AZT sozinho ele não tem ação. Mas era o que a gente tinha no momento. Então, foi uma correria, os pacientes queriam usar o AZT, existia um critério, e na época a gente não tinha o exame chamado CD4, que é um exame fundamental para a gente saber como é que está a defesa do organismo. São células de defesa do organismo. E nós não tínhamos CD4 e nós não tínhamos a carga viral do HIV, a quantidade de vírus que uma pessoa tem por ml de sangue. Então, nós fazíamos o quê? AZT para essas pessoas. Também não era bom, porque essas pessoas, era preciso fazer uma combinação de medicações para combater determinadas enzimas do vírus, e o AZT combatia uma enzima do vírus. E aí o vírus continuava se multiplicando e as pessoas tinham uma evolução ruim. E aí a gente foi evoluindo com o progresso da ciência, apareceram outros antirretrovirais, e a gente hoje faz uma combinação, e apareceram também os exames chamados CD4 e carga viral, que para nós é um grande avanço para a gente saber como é que está a defesa do organismo, para ver se tem que trocar a medicação ou não, e para ver como é que está a quantidade de vírus, que é também importantíssima. Impressionante. Meu amigo e minha amiga, é HIV, é AIDS o tema. Doutora Helena Brígido, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vai nos falar de como está esse atendimento aqui no nosso Pará. No nosso Brasil, no nosso Pará, em Belém, necessariamente. Doutora Helena Brígido trabalha há 29 anos com HIV. Então, dá tempo de avisar todo mundo. Os dados
que nós vamos ver logo a seguir, eles são alarmantes, são preocupantes. Você, meu amigo e minha amiga, que tem jovem adolescente em casa, tira lá do quarto, tira de outros canais, tira lá do Zap Zap, vem para cá conosco. Você que tem um WhatsApp, dá tempo de postar e avisar os amigos que nos próximos blocos o assunto vai ficar cada vez mais quente, cada vez mais alarmante, cada vez mais preocupante. O programa Direito e Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já. Até mais. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos. Desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. Eu já vou de antemão pedir desculpa para vocês, porque a emoção é muito forte. O assunto é muito sério. E eu gosto de tratar o assunto com bastante seriedade, olhando nos olhos. Vamos direto ao assunto? Doutora Helena Bristo, mais uma vez, obrigado, querida, mais uma vez. Obrigada. Eu quero agradecer a sua presença maravilhosa aqui conosco. Eu quero ir direto a um assunto que muito me deixou preocupado, no que nós conversamos um pouquinho antes de iniciar aqui o nosso programa. Esse atendimento diário que a senhora faz ao longo da sua vida, hoje, como é que está esse atendimento diário? Eu quero que a senhora discorra, olhando seriamente para essa câmera aqui que é sua. Eu quero que você nos diga como está esse atendimento que a senhora faz hoje, que vem fazendo ao longo dos seus 29 anos, ok, mas é hoje. O que me interessa, o que interessa para quem está do outro lado da telinha é o hoje, é o agora, que me assustou bastante. Como está esse atendimento? Por favor, feito pela senhora e pela sua equipe, por todos os médicos que trabalham com essa doença assustadora, que é o HIV, que é a AIDS. Eu tenho a felicidade e a honra de trabalhar com uma equipe fantástica, de vários profissionais com as suas diversas funções. E o atendimento em si, ele precisa ser multidisciplinar, e é importante que a gente tenha a família também junto com esse paciente. Muitos pacientes não vão com família porque tem medo de contar para a família, porque tem medo da discriminação.
tem medo de falar para os amigos também, então se fecha, e aí a gente acolhe esse paciente, e a gente fala da importância da presença dele no local de atendimento para que ele receba as medicações. Aí ele esconde a medicação dos amigos, da família, ele vive um dilema muito grande. No momento que ele conta, ele fica mais aliviado, e aí a gente tem uma chance maior de estar acolhendo inclusive a família. Mas assim, o atendimento em si, apesar de ser uma coisa que todos nós gostamos de fazer esse atendimento, mas é bastante preocupante. Todos os dias, em todos os atendimentos que a gente faz, a gente está atendendo pelo menos 4 ou 5 pessoas com HIV que souberam recentemente. São chamados casos novos. Isso preocupa bastante, porque a gente tem um número muito grande de pessoas já em atendimento, já em tratamento, e a gente recebe aquela pessoa, na maioria das vezes, jovens. Jovens até 20 anos de idade. Deus. Jovens com 17, 18, 19, 20, 25 anos que seja, 30 que seja, mas a gente recebe pessoas jovens que souberam recentemente, ou porque o parceiro ou a parceira tem HIV, ou porque ficaram doentes. E aí, quando ficam doentes, é pior ainda, porque quando a gente vai tratar esse paciente, a gente já vai tratar das infecções oportunistas. Daí a importância das pessoas fazerem o teste, mesmo sem estar com a doença, mesmo sem ter manifestação clínica. Basta que tenha as formas de contaminação presentes. É alarmante, né, doutora Helena? É Quer verdade. dizer, para que a gente deixe todos os telespectadores, que a nossa audiência hoje, graças ao nosso Deus, está mais do que nunca maravilhosa. Só a senhora atende hoje, em média, 4 a 5 casos diariamente, novos casos. Novos casos. E nós temos uma equipe muito grande, e aí, pensando nos médicos, conversando com cada médico que é da equipe, a média é mais ou menos essa. Quantos em média? Médicos em média? São 7. Quer dizer que existe aí uma média de 30 novos casos diariamente? Sim. Na semana, né? Porque se a gente for contar quantos atendem na semana, a gente tem mais ou menos 30 casos na semana. Que muito. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga? Esse é um dado alarmante, preocupante aqui. Doutora Helena Brígido atende aqui, né? Quais são os hospitais, doutora, que a senhora atende? Qual é o hospital? Eu trabalho na prefeitura, na Casa Dia, que é uma casa especializada, uma casa de saúde especializada em doenças infecciosas adquiridas, que no caso a gente atende exclusivamente a AIDS lá. Eu entendo. Antes desse atendimento, no caso especificamente do seu atendimento, as pessoas já vão lá sabedores que são portadores. Exato. Como é que eles detectaram? Como é que eles conheceram? Como é que eles tomaram a ciência de que são portadores? De que forma? Quais as diversas formas que tomaram a ciência? Foi alguém que resolveu fazer o teste? Foi alguém que foi doar um sangue? Como é que eles que se depararam com essa doença? Nós temos uma disseminação muito grande de informação sobre como adquirir o HIV. E as pessoas como é que se adquire, né? Então, transfusão de sangue, a gente tem um controle muito grande de hemocentros na testagem de HIV, para não repassar, né, o vírus numa transfusão de sangue, mas uso de drogas com compartilhamento de agulhas e seringas, né? Uma pessoa que usa droga e a mesma seringa ela compartilha com outras pessoas. Isso com facilidade adquire não só HIV, como hepatite B, enfim. E relação sexual, que é um número maior de casos que a gente tem. Então, pessoas que têm relação sexual sem preservativo, principalmente múltiplos parceiros ou parceiros desconhecidos, ainda que a gente tenha essa ressalva que o parceiro conhecido, ele pode ter HIV sim, porque não está escrito na testa que tem HIV, a maioria das pessoas, felizmente, né, está bem, mas essa pessoa que está bem está numa festa, está no aniversário, ou está dentro da casa da pessoa, os amigos, né? E a pessoa tem HIV, não sabe que tem, ou sabe e não diz. Por diversos motivos, um deles é a discriminação. E aí, numa relação sexual sem preservativo, tem a possibilidade de ter o HIV. Então, a pessoa que tem relação sexual dessa forma, fica preocupada. Mas, às vezes, não busca logo o atendimento para fazer o teste. E começa a ficar nessa preocupação até que vai fazer o teste. Mesmo que o teste dê negativo, essa pessoa precisa repetir porque ela houve uma possibilidade de contaminação. E ela tem que repetir 3 meses depois. Mas muitas vezes ela já tem o teste positivo e ela começa o acompanhamento. Ou seja, você foi até além da pergunta.
Muito, mais uma vez, obrigado, mais uma vez, parabéns. É que eu falo muito. Excelente, é maravilhoso. Então, você foi lá na origem. Então, primeiro, idade, muito jovens. Sim. Né? Eu tenho dados aqui antigos, mas ninguém vai tratar. Eram pessoas de 35 a 45 anos. Agora reduziu isso aí para 17 anos. A faixa. A faixa etária parece que cada vez mais está caindo. Ou seja, entre 17 e 20 anos, 17 a 25 anos. Diminuiu um pouquinho, né? Mas continua em pessoas jovens, sexualmente ativas, férteis, né? E aí o risco de ter uma gravidez nessa história toda. É muito. Cada dia que eu faço esse programa eu fico cada vez mais feliz, cada vez mais agradecendo a Deus, porque, meu Deus do céu, esteve aqui nosso colega, inclusive da nossa pós-graduação, doutor Efraim, falando sobre bebidas, né? Sobre esse mal que a gente pensa que é só a droga, que é só a maconha, que é só a cocaína, mas a bebida. Que é a um tema importantíssimo. Droga, né? E aí você vai uma festa onde todo mundo está bebendo, está enchendo a cara. Daqui a pouco todo mundo está numa cama, muitas das vezes na mesma cama. A troca de parceiros, infelizmente, é um assunto que virou, que temos que tratar aqui, que virou constante, né? Essa obsessão por sexo, esses prazeres da carne, que infelizmente os jovens hoje parece que vão morrer amanhã, parece que o mundo vai acabar, querem experimentar de tudo e de uma forma completamente desorganizada, irresponsável, ou seja, e aí temos sexo sem camisinha e drogas. Essa troca de seringa, ou seja, essas drogas injetáveis. Então esses dois são os dois principais fatores. A origem hoje maior do HIV, de transmissão é exatamente nessa troca de parceiros, ou nesse parceiro que você achou que não tinha, como você muito bem colocou, doutora Helena. Estava ali, não está escrito na cara, saudável. Pessoas assim como nós estamos aqui, como toda a equipe está aqui, não está escrito. Acabou aquela história do portador do vírus ser todo diferente do outro. Não, é uma pessoa normal. Saudável, bonita, bem vestida ou não, né? Mas assim, os cuidados que tem que ter. Não se sabe, não é parceiro habitual. O habitual precisa usar o preservativo, mas muito mais de estar conversando com o parceiro, né? E às vezes, muitas vezes não é revelada a soropositividade. Mas existe a coisa da irresponsabilidade, eu considero assim, porque por trás disso tudo vem toda uma família, vem todos os amigos. Então, se a pessoa que não pensa em usar o preservativo, o que vai acontecer? Ela tem um risco grande de causar uma doença na família inteira. Quando eu falo na família inteira, não é de transmitir para as outras pessoas sexualmente ou por uso de drogas, mas a partir do momento que ela tem o vírus, é a família toda que, quando souber, vai ficar triste. A gente sempre tem a família como um grande apoio, né? A partir do momento que ela sabe, ela dá um apoio muito grande. O paciente sempre pensa que não, minha mãe não vai, meu pai, o que meu pai vai pensar de mim? A família tem dado apoio, mas sofre. Então, quando há essa relação sexual sem preservativo, é uma família toda que sofre, é um grupo grande de amigos que sofre. E a gente sofre também, junto, né? A equipe. Essa pergunta que eu iria lhe fazer, mas nós vamos fazer um intervalo novamente. E vou mais uma vez convidar a todos, você, meu amigo, minha amiga, que tema importante, né? Sério, grave. Graças ao nosso bom Deus, eu sempre agradeço aqui a Trindade Santa, de estarmos aqui alcançando nossos objetivos, que é levar conhecimento até vocês. E o tema de hoje é grave, é importantíssimo. É uma doença que acabou, já não se fala mais. Nós vamos falar assim, nós vamos tratar aqui no programa assim. E você, meu amigo e minha amiga, tem um compromisso conosco de avisar todo mundo. Avisar como está se contraindo essa doença, de avisar que nós estamos aqui levando esse conhecimento, para que você, meu amigo e minha amiga, se previna. Previna, chama teu filho, chama teu sobrinho, chama toda a tua família para assistir conosco esse programa, para estar conosco aqui no programa e também se prevenir. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e logo mais estamos de volta. Eu aqui, doutora Helena aqui e vocês aí. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano.
Dê humildade, capacidade pra entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. Tema hoje, HIV, AIDS. Presença brilhante, doutora Helena Bristo. Doutora Helena, mais uma vez, obrigado, querida. Obrigada. Vamos tratar um assunto, vamos continuar nesse assunto, vamos tratar um tema muito importante dentro deste assunto. Respeito. Sim, muito As importante. pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de estar aqui assistindo a senhora, esse cuidado, esse zelo na hora do ato sexual, na hora, infelizmente, você pegou aí com essas drogas, chamadas drogas, enfim, injetáveis, etc. E agora? São portadoras. Essas pessoas precisam de atenção, precisam de um olhar de cuidado da família, dos amigos e da equipe. A pessoa não pode ser discriminada por absolutamente nada, por nada, e por ser portador do HIV de forma alguma. Então nós temos que acolher essa pessoa. Ela mais do que nunca precisa ser aceita na sociedade. Então não dá para a gente pensar que o vizinho tem HIV e eu vou discriminar, ou que o meu paciente tem HIV, ou que na escola, né, se ele tem HIV ele não pode ser matriculado, ele não pode estudar, ou no trabalho que eu vou demitir porque eu soube que o meu funcionário tem HIV, de forma alguma. Infelizmente, a gente tem algumas situações em que isso tem acontecido, né? Os pacientes chegam e muitas vezes é por isso que eles escondem do patrão, da família, dos amigos. Eles têm medo da discriminação. Então não pode discriminar. Discriminar por que motivo? Ainda que essa pessoa não tenha tido cuidado numa relação sexual de não usar o preservativo, de fato, ninguém quer o mal para si, ninguém quer ter nenhuma doença, ninguém quer ter tuberculose, nenhuma pneumonia, nem infecção urinária, nem câncer, nem absolutamente nada. E ninguém quer ter o HIV. Ninguém diz assim, eu quero ter o HIV, eu vou atrás desse vírus, né? Então, a partir do momento que essa pessoa tem o vírus, ela chega com a gente e ela quer atenção. E se alguém discrimina, atrapalha todo o trabalho de uma equipe. Porque se alguém discrimina, ela acaba não fazendo a medicação corretamente, ela acaba de uma certa forma até ficando chateada, revoltada e quem sabe até ter uma relação sexual sem preservativo com alguém, né? De uma forma assim muito com depressão e tudo mais, com revolta. Então nós temos que acolher
acolhendo, a gente vai poder ter um controle melhor dessa doença, porque a gente vai ter esse paciente que vai usar a medicação, que vai usar a camisinha numa relação sexual e que vai ficar bem por muitos anos e por muito tempo com qualidade de vida. Excelente. Doutora Helena, a senhora já entrou numa pergunta que muito me interessa e a todos que estão nos assistindo. Como é que funciona o tratamento de uma pessoa portadora de HIV? Hoje a gente tem um número grande de antirretrovirais, são medicamentos específicos para combater o HIV, e a partir do momento que esse paciente entra no sistema, quando ele é atendido no primeiro dia, a gente pede exames, pede CD4, pede carga viral, que é para ver a defesa do organismo, para ver a quantidade de vírus, e já inicia a medicação. É claro que a gente conversa com o paciente para ele aceitar o medicamento, da importância que tem o medicamento, e a gente começa. E a partir daí a gente pede vários exames para ver como é que está o colesterol, o fígado, os rins, se tem anemia e tudo mais, e faz esse acompanhamento com ele todas as vezes que ele quiser, ele vai para o atendimento, mas assim, a cada 30 dias a gente conversa novamente sobre como ele está tomando o medicamento. Tá bom? Tá tendo efeito colateral? E dificilmente a gente troca logo, né? Mas a gente às vezes troca quando tem um efeito colateral muito forte nesse paciente. Mas ele toma um medicamento, fica bem, aí ele vai, faz exames de CD4 e carga viral a cada período, né? A cada 6 meses ou antes, se necessário, e passa por equipe, passa por assistente social, psicólogo, vários profissionais, enfermagem, para ter todo o cuidado multidisciplinar. A gente tem obtido uma qualidade de atendimento muito boa, e esses pacientes ficam bem por muito tempo e assim, demoram para internar, demoram para ter infecção oportunista, aqueles que fazem a medicação corretamente e aqueles que... Porque não é só isso, né, doutor Miguel? Essa é uma pergunta que eu ia lhe fazer, desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo, doutora Helena. O vírus, quando ele é detectado, logo no início da infecção ali, sim, é mais fácil ele ser cuidado? Ele é mais fácil de ser tratado? Quanto mais tempo o vírus estiver no organismo e a pessoa não estiver fazendo o tratamento, é mais fácil que essa pessoa tenha as infecções oportunistas. Daí a importância de, em uma relação sexual, em alguma forma de contaminação, a pessoa procurar logo para fazer o teste. Porque se ela demora, ou se ela não tem esse entendimento que ela pode ter adquirido dessa forma, ao longo dos anos, ou ao longo dos meses, ou dos dias, esse vírus vai se multiplicar. Então, quando a gente pega um paciente que tem, digamos, 5 anos da infecção pelo HIV, ou 10 anos pela infecção pelo HIV, ou 3 meses, a gente consegue fazer medicação e a quantidade de vírus vai ser menor. E o paciente vai viver mais, a ação da medicação vai ser melhor. Qual é a orientação que a senhora dá para todos que estão nos assistindo dessa avaliação, desse teste que por exemplo, eu faço todos os exames de 6 em 6 meses. Tem gente que faz de uma vez por ano. Qual a orientação que a senhora dá para todos que estão nos assistindo? De quanto em quanto tempo é importante fazer esse teste? Lá na sua médica, no seu médico. Doutora, me passa aí que eu quero fazer todos os exames. Colesterol, triglicerídeos, inclusive o HIV. De quanto em quanto tempo é importante? O teste de HIV ele deve ser feito quando existir a possibilidade de a pessoa ter se contaminado. Se uma pessoa não tem nenhuma forma de contaminação, de uso de drogas, de relação sexual sem preservativo, enfim, ela não precisa fazer o teste porque ela não teve o contato. Não se pega pelo ar, não se pega sentando no banheiro, não se pega sentando numa cadeira, no ônibus, enfim, na piscina, né? Na cadeira da escola. Então, somente se for através de sangue em relação sexual. Então, se ela faz... Contato com sangue. Desculpa. Contato com sangue. Por exemplo, se for em mucosa, se falou muito em um corte, por exemplo, as nossas amigas manicure, até um abraço para minha amiga Luana, que é a nossa manicure. Esse contato com aquela, como é o nome? Alicate? Com alicate. Aí dá aquele cortezinho ali, a pessoa tirou um bife, como dizem no popular. É possível, se aquele alicate tiver passado por uma pessoa portadora, é possível também? É possível. Existe essa possibilidade? É possível, sim. O risco é menos de 1%, sim. Desculpe, é menos de 3% em acidente com material pérfuro cortante. Seja o cirurgião, né? Seja o cirurgião dentista, seja o cirurgião geral, médico cirurgião de uma forma geral, seja manicure. Então, existe o contato com aquele sangue, mas assim, apesar do risco ser menor que 3%, mas existe.
Então, os cuidados têm que ser redobrados. Quem tem HIV, se quiser, pode ter o seu material de manicure, né? Tem que informar para o seu dentista, para o seu cirurgião que tem o HIV, até importante para a proteção dele mesmo, para algumas doenças, mas o risco existe sim, de fato. E aí, assim, quando se tira o tal bife, né? Mas é preciso ter o contato imediato. Tirou o bife de alguém e aí em seguida já tira o bife de outra pessoa, né? Então não é uma coisa assim que em toda manicure, não, tenho que usar meu material e tudo. É importante usar sim, mas o risco não é tão evidente assim, tão rápido, né? A não ser que tira o bife de alguém e imediatamente tira o bife de outra pessoa. Isso normalmente não acontece, né? Importante. Eu vou discordar um pouquinho da senhora. Eu só um itemzinho. Para mim, é importante que no mínimo uma vez por ano as pessoas tenham essa consciência de fazer esse exame. Porque, pois é, mas se tiver não contato, se pega no né? ar, não deixou de usar a camisinha, ou seja, usou a camisinha direitinho, fez as suas relações todas com o mando figurinho, não é usuário de drogas, tudo mais. Mas existe esse risco. Por exemplo, você vai fazer um tratamento dentário. Existe. Quando ele é existente, ou seja, você faz uma unha. Se tem contato, se tem possibilidade de transmitir, de adquirir o HIV, tem que fazer, né? Eu estou falando daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de possibilidade de adquirir o HIV, de fato. Que é difícil, né, qual doutora? Essa possibilidade zero de não adquirir nesse mundo que vivemos hoje. Existem algumas pessoas, muitas pessoas. Você está jogando uma bola, um exemplo. Ali um colega se machuca. Aí, tem a possibilidade. Então eu vou bater nesse assunto. Tem que fazer uma vez. No final das contas, é a maioria das pessoas, né? Tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Eu acho que é importante. Agora é importante não custa falar, quase doutor nada Miguel. Esse teste é um teste muito, principalmente para quem tem hoje em dia, que a maioria tem um plano de saúde, né, querida? Não precisa ter um plano de saúde, né? É bom que se tem plano de saúde, faz no seu plano de saúde. Mas o SUS oferece esse teste gratuitamente e é um teste chamado teste rápido. Ele fica pronto em no máximo 20 minutos, assim. Fez o exame, vai até o resultado, 20 minutos mais ou menos. Agora essa informação ela é para lá de preciosa. Existe um teste oferecido pelo Sistema Único de Saúde, sim, que é o SUS, onde a pessoa que não tem, claro, o plano de saúde vai lá nos postos de atendimento, todos os postos de atendimento, todos os não são todos os postos, porque a gente precisa ter uma equipe que atenda, faça o chamado aconselhamento. Me ajuda ainda nesse terceiro bloco, doutora. A câmera aqui é sua. Use ela para dar todos, onde todos que queiram fazer esse teste, principalmente esse que se faz aí, que tem um resultado aproximadamente em 20, 30 minutos, onde é que tem? Onde é que hoje no nosso estado nós temos essa possibilidade de fazer esse teste? Existem vários chamados centros de testagem e aconselhamento. O estado todo do Pará tem em vários locais. Em várias regiões do nosso estado, seja em Santarém, seja em Parauapebas, seja em Marabá, em Belém tem vários postos que tem esse atendimento, então muitos locais tem. Procure uma unidade de saúde da sua cidade, pergunte aonde tem, onde faz o teste, porque aí são vários locais diferentes, e vá lá. O teste é sigiloso. Não existe uma confidencialidade, ninguém vai ficar divulgando quem foi lá para fazer o teste, nem o resultado, obviamente. E você vai lá, responde a algumas perguntas, né? É importante para a equipe conhecer e faz o seu exame. Aguarda o resultado ali mesmo e assim com poucos minutos vai saber o seu resultado. Lembrar que quem é positivo, quem tem um teste positivo, é preciso fazer o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Mas quem tem um teste negativo tem que repetir o exame diante de circunstâncias 3 meses pela possibilidade de adquirir, sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, amigos e minhas amigas, e ainda dá tempo ainda de avisar os amigos que nós estamos aqui, tratando de um assunto sério, né, de uma doença, né, de HIV, AIDS, e que você precisa ter todo o cuidado. Principalmente os nossos jovens, sim, principalmente os nossos adolescentes, que estão aí, meu Deus do céu, como se o mundo não mais existisse. Bebidas e bebidas e bebidas e drogas, daqui a pouco sexo, daqui a pouco não toma todas as cautelas necessárias. Meu amigo e minha amiga, o programa Direito e Cidadania volta já já. Aguardamos vocês.
Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Tema AIDS, HIV, preocupante, né? Convidada mais do que especial, doutora Helena Brígido. Doutora Helena Brígido, mais uma vez, querida, obrigado. Que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço. Muito, abundantemente. Doutora, vamos continuar esse tema, né? Vamos. Tem bastante perguntas ainda aqui. Vamos lá se a gente consegue aqui nesse quarto e último bloco. O que significa o indetectável? É a quantidade de vírus. A gente faz a carga viral do HIV e a gente detecta qual é a quantidade de vírus que se tem por ml de sangue. E aí, quando o paciente começa a fazer a medicação, qual é a tendência? Diminuir cada vez mais a quantidade de vírus, porque esse medicamento é para diminuir a ação das enzimas do vírus, e aí diminui a multiplicação dele. Em algum momento, e isso não demora muito, a partir do momento que a gente começa a medicação, esse paciente pode ficar chamado indetectável. Então, a quantidade de vírus é tão pequena que não aparece no exame. É importante frisar que esse paciente continua tendo o HIV, só não aparece no exame porque o exame ele tem até um nível que é até 50 cópias de HIV por ml. Então, se não atinge o número 50, ele é considerado indetectável. Isso é fantástico, é importantíssimo. A gente busca o indetectável, então a gente quer que esse paciente use a medicação corretamente para que ele fique com uma quantidade pequena. Qual a importância disso? Quanto menos vírus, mais saudável ele fica. Então, menos possibilidade de ele ter as chamadas infecções oportunistas. Importante, muito importante. Vamos lá. Eu gosto sempre de entender, esmiuçar, como dizia lá claro. aquele camarada, nos mínimos detalhes. Existe uma quantidade mínima para que seja detectado no exame. Sim. Perfeito. Mas essa quantidade mínima, você só consegue chegar nela em um portador. Sim. Ou seja, foi detectado que é portador desse vírus. Aí começa um tratamento. Vai chegar, se a pessoa fizer direitinho, religiosamente, em dias esse tratamento, vai chegar um determinado momento em que essa quantidade é indetectável. Uma vez essa quantidade indetectável, esse tratamento ele tem que continuar?
ele deve continuar, já que fez o efeito que a gente queria, indetectável. Se ele não continuar, não ter uma adesão correta, se por algum motivo não puder buscar a medicação, isso é difícil acontecer, mas algumas situações a gente tem, né? O que acontece? Esse vírus começa a se multiplicar de novo. E aí ele vai aparecer novamente. Essa pergunta que eu queria fazer. Fiz aqui para o outro colega em uma outra área. E eu tenho que fazer essa pergunta para você, que com certeza absoluta nossos amigos telespectadores estão também curiosos. Uma vez portador, sim, do HIV, deste vírus famigerado, sempre será um portador? Sempre portador. Uma vez iniciado esse tratamento, ele será feito para o resto da vida? Não existe ainda cura para quem tem um HIV. 100% de cura não existe? Não. Então a gente faz as medicações, esse paciente fica bem clinicamente e pelos exames também, tem as duas coisas. Mas em algum momento ele pode ter de novo a detecção do vírus, mas a detecção no exame, né? Perfeito. Mas ele sempre vai ter o vírus. O exame também é importante, o exame ele é anticorpo contra o vírus. Por isso que em algum momento, se ele faz o exame, uma pessoa faz o exame dá negativo, ela tem que fazer de novo, se ela tiver circunstâncias de a possibilidade de ter o HIV, faz de novo, porque tem a chamada janela imunológica. Então, nesse período, essa pessoa ainda não tem o anticorpo contra o vírus HIV. E aí o exame vai detectar o anticorpo. Mesmo que um dia tenha cura, a gente espera que isso aconteça, quando tiver a cura, esse teste ele vai ser sempre positivo, porque o teste é anticorpo contra o vírus. Importante. Uma pessoa, por exemplo, que teve sarampo na infância, ela tem um anticorpo contra o vírus do sarampo presente no sangue, independente da idade dela. Quem tem a hepatite B e curou, tem o anticorpo, enfim. Então, o anti-HIV, que é anticorpo contra o vírus HIV, vai estar sempre presente, ainda que a gente consiga a cura e esse paciente... Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu fiz o meu exame, eu espero que eu estou curado por algum motivo, por crenças em determinadas situações, chás, religião, seja, né, o que for. O exame dele sempre vai ser anti-HIV positivo, a partir do momento que é positivo. Eu vou fazer aqui, traçar um paralelo, só para deixar bem claro. Lá, nosso colega Dr. Efraim nos deu um susto aqui, muito grande, e a senhora está trazendo outro susto, maior ainda, doutora Helena. Uma vez dependente químico, para o resto da vida vai ser dependente químico. Uma vez portador do vírus, do HIV, por enquanto, até que se tenha cura definitiva, sim, vai sempre ser portador. O controle vai ser com a medicação. A medicação sempre vai fazer com que a multiplicação seja cada vez menor. Porém, vai ter... Mas sempre vai ter o HIV. Vai estar lá no sangue, vai estar lá no sistema. Então, mesmo ele indetectável, ele tem que usar o preservativo. Independente qual é a quantidade de vírus que ele tem. Ele sempre vai usar, mesmo usando a medicação corretamente, porque ele pode transmitir o HIV. Assustador, né? É claro que indetectável, a possibilidade de transmitir é menor, porque a quantidade de vírus é menor, né? Mas nem por isso tem que usar preservativo. Não só, quando a gente fala em uso do preservativo, não é somente para que a pessoa que tem HIV não passe para uma outra pessoa. É para que a pessoa que tem o HIV, ao usar o preservativo, ela tem proteção para ela também, porque ela vai se proteger contra mais carga viral do vírus, porque ela pode adquirir mais vírus de uma outra pessoa que não sabe ou não diz que tem HIV, então ela vai adquirir mais vírus, ou vai adquirir outras doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, a gonorreia, a clamídia, a hepatite B, hepatite C, né? Então ela tem que usar preservativo para proteger alguém que ela ame, ou alguém que ela conheceu hoje, mas também para se proteger. Para que não fique essa coisa de tem que usar camisinha porque você não pode passar para alguém. É verdade, mas para que se proteja, para que não pegue mais doenças. Importante. Doutora Helena Brígido, a produção está dizendo ali que nosso tempo está acabando, mas eu ainda tenho muitas perguntas. Eu, particularmente, tenho muitas curiosidades. Tem uma notícia aqui quentíssima que eu deixei para tratar aqui no quarto bloco. Sim. Mas eu vou lhe convidar para que amanhã a senhora retorne aqui com a gente. Com um prazer. Às vezes o nosso telespectador, muitas das vezes, doutor, mas eu tinha tantas questões, senhor...
programa calma, mas a pessoa volta no outro momento. Mas como esse tema é um tema muito importante, eu gostaria que a senhora nos desse o prazer de estar novamente aqui conosco. Nós vamos fazer 2 programas com a senhora, por favor. Okay. Mas antes de finalizar o programa de hoje, atenção, meu amigo e minha amiga, doutora Helena Bristo aceitou o convite, amanhã vai estar aqui conosco de novo, tá? Dá tempo de avisar todo mundo, nós vamos continuar esse tema preocupante, assustador, e você vai ter um compromisso conosco, de avisar todo mundo, tá? Avisar os amigos da direita, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, dá tempo de postar nos grupos do WhatsApp, Facebook, SMS, ligações, ok? Doutora, dentro de como a pessoa adquire, né, esse vírus, como ela, infelizmente, aí é portadora desse vírus triste. A origem, né? Vamos bater lá na origem mais um pouquinho. Sim. Sexo. Outros tipos de sexo, por exemplo, sexo oral, sexo anal, também é possível? O risco existe em toda vez que tem contato com mucosa. Meu Deus. E na relação anal, o risco é muito maior, né? Porque se na relação vaginal existem alguns sangramentos, às vezes microscópicos, né? A gente só consegue ver com microscópio. Na relação anal tem de forma microscópica e às vezes macroscópica, alguém vê, né, o sangramento. A relação anal, o risco é muito maior pelo atrito, né? Porque na relação vaginal existe uma secreção, né? Tem todo aquele cuidado, aquela receptividade, né? Na relação vaginal. Na relação anal não há essa secreção. Então o risco é maior por essa possibilidade. E também é importante também ressaltar, a mulher que está menstruada, quando ela tem relação sexual na menstruação, o risco é maior. Por quê? Não só pelo contato com o sangue, mas também porque há uma descamação da vagina. E ela fica mais suscetível, ela tem mais facilidade de absorver vírus, no caso o HIV. Então a mulher que está menstruada, ela tem que ter cuidado redobrado. Mas assim, qualquer mucosa existe o risco de contaminação, inclusive quando tem um acidente com material pérfuro-cortante no atendimento de saúde, o risco é maior quando há um espirro de secreção, seja sangue, seja escarro, na mucosa oral, no olho também, então é mucosa. Então o risco é maior. Então sexo oral também é preocupante? Também é preocupante. Principalmente se tiver lesões, né? Uma pessoa que tem gonorreia e que tem herpes, ou que tem o condiloma, que são aquelas verrugas, existe o risco. Eita, minha amiga, que bom a senhora estar aqui conosco. Mais uma vez, obrigado. Que Deus lhe abençoe sempre. Você também. Nós temos, meus amigos e minhas amigas, eu sei que vocês estão chateados, tristes, mas calma, não fica muito tristinho, não. Amanhã, doutora Helena Bristo vai estar aqui conosco, porque eu também tenho muitas perguntas, você também tem, né? Você pode mandar para nós que dá tempo, tá? Tá aí todos os nossos números. Doutora Helena Bristo é uma colega nossa lá, lembra que eu faço uma pós em Direito Médico? Mais uma colega que nos dá o prazer de estar aqui Fazemos conosco. juntas. Nós estamos lá juntos, graças a Deus. Uma grande bênção. São as oportunidades que Deus nos dá na vida. Eu sempre gosto de agradecer aqui de público a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por esse momento lindo na minha vida. E na sua também, né, meu irmão, agora, graças ao nosso bom Deus. Sempre, eu preciso lembrar sempre de pedir orações para vocês, para a gente sempre estar aqui com saúde, com paz, com amor, com felicidade. Muitos atropelos na vida, mas quando você ora, meu amigo, quando a gente se une em oração, tudo se resolve. Nós vamos fazer uma despedida por hoje só. Amanhã a doutora Helena vai estar aqui conosco. O programa Direito e Cidadania vai ficando por hoje, agora, por enquanto, agora, rapidinho. Mas amanhã nós vamos estar aqui. A doutora Helena já aceitou a intimação, ela já está intimada. Eu ainda tenho muitas curiosidades, você também ainda tem. O tema do programa de amanhã vai ser também AIDS HIV. HIV em gestante, projeto de lei novo que está saindo aí, né? Muita coisa nova, vários fatores importantes. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado mais uma vez, doutora Helena. Obrigada. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Fiquem com Deus e com a graça de Deus estaremos aqui
Eu aqui, doutora Helena, aqui do nosso ladinho, e vocês aí. Até amanhã, com a graça do nosso bom Deus.